Então, então, o que que nós temos? Então, perante essa postura estadunidense de combater, primeiramente, antes de serem atacados, ou seja, essa política de guerra preventiva, de iniciar a campanha antes que a outra nação declare ou ataque, portanto, o seu país, certo? Sem provas cabais, certo? Então, essa política de guerra preventiva, ela tem ações unilaterais. Então, o que que são ações unilaterais de algum país, pessoal, no âmbito da política internacional? São ações que visam ao próprio interesse e único, então, somente ao próprio interesse daquele país que está agindo, no caso aqui, então, os Estados Unidos, ou seja, de acordo com seus próprios interesses, sem nenhum tipo de organização, assembleia ou congresso que tenha a presença das outras nações e que dê um aval para essa política acontecer, certo? Os Estados Unidos, eles então angariam ação sem nenhum tipo de consentimento e acabam enfraquecendo órgãos internacionais como a ONU, como a Organização das Nações Unidas, que tem um próprio sistema de segurança, um próprio sistema de defesa, um próprio exército, portanto, de todas as nações nesse sentido, ok? Então, eles acabam violando as relações diplomáticas que sempre estiveram pré-estabelecidas entre as nações, ok? Então, com essa política, então, de invasão no Afeganistão, com a invasão ao Iraque para poder pegar o Saddam Hussein, certo? A gente tem uma espécie de guerra, certo? Mas é uma guerra que se inicia única e então somente, né, por força dos Estados Unidos, certo? Não havia alguém que declarou essa guerra, né? Então, os Estados Unidos são eles quem, portanto, declaram essa guerra e atacam antes de haver qualquer tipo de ataque ou ligação entre, por exemplo, aqui o Osama Bin Laden e o Saddam Hussein, certo? Então, eles invadem o Iraque, mas, pessoal, com interesses unilaterais. Por quê? São interesses voltados, pessoal, à influência política e econômica da região. Exatamente. Além de controlar e instalar bases militares, certo? Né? Nessa segunda guerra que ficou conhecida como Guerra do Golfo Pérsico II, né, em 2003, certo? Então, tem essa intenção aqui, pessoal, o interesse unilateral, né, o interesse escuso individual aqui dos Estados Unidos em controlar, né, em controlar politicamente e economicamente aqui o território onde se passa o petróleo e onde se também passa o gás natural, exatamente. Então, o interesse não é apenas uma resposta ali ao atentado ou de tentar combater inimigos antes que eles te ataquem, mas é controlar esses espaços onde você tem interesses econômicos aqui no território, até porque a campanha militar gastou mais de 20 milhões, né, com relação à indústria bélica, com relação à produção de armas, equipamento militar, pessoal. De indicação cultural esse filme aqui, Guerra ao Terror, ganhou muitos, ganhou muitos prêmios, teve nove indicações ao Oscar, ganhou três, certo? Ganhou o prêmio BAFTA também. É um filme que retrata o cotidiano militar, mas não no sentido do heroísmo, mas do sofrimento do militar, que muitas vezes nem sabe por que ele está ali, mas ele só pensa em sobreviver. Então, a todo momento ele está correndo o perigo, mesmo estando com seus amigos, mesmo estando com os soldados do seu exército. É uma guerra no qual ele não se vê imune a nenhum tipo de perigo, certo? E ele nem sabe muitas vezes por que ele está ali. Mostra o cotidiano, né, de um militar, seja em qual guerra for. Então, nesse contexto, pessoal, a reflexão que o filme traz é ainda mais relevante a ausência do lado político. Não que os militares fossem alienados, né, mas essa simplesmente não é sua prioridade. E aqui entra uma questão implícita. O que que é isso? Se refere à necessidade da guerra, né? Será que havia necessidade nesse sentido? Se houvesse um objetivo mais claro, algo contra quem combater, seriam os envolvidos mais politizados? Ou seja, será que não foi apenas criado, né, não foi apenas criado, confabulado pelo governo norte-americano, enviados esses soldados para a guerra numa espécie de guerra fake, já que nunca foi comprovada a ligação, né, entre Saddam Hussein e Osama Bin Laden, certo? Será que é realmente combater o terrorismo que eles mesmos inventaram que tem que combater, ou será que tem outros interesses por